As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. A sombra que retém dessas coisas considero não digna de nota. Por sombra, quero dizer aquelas gesticulações ridículas usadas como uma imitação tola e insensata da antiguidade. Os bispos têm seu vigário para investigar, antes de uma ordenação, o aprendizado dos candidatos. Mas de que maneira eles os interrogam? Se podem ler suas missas, se sabem como declinar algum substantivo comum que possa ocorrer na leitura ou conjugar um verbo, ou dizer o significado de uma palavra, pois não é necessário que saibam como dar o sentido de um verso. E ainda assim, nenhum é rejeitado do sacerdócio que seja deficiente mesmo nesses elementos puros, desde que tragam algum presente ou recomendação para favorecer. No mesmo espírito, é que quando as pessoas a serem ordenadas se apresentam eles mesmos no altar, alguém pergunta 3 vezes em uma língua não compreendida se são dignos daquela honra. Um que nunca os viu antes, mas para que nenhuma parte do processo falte, desempenha seu papel e responde que eles são dignos. Que acusação há contra esses veneráveis pais, senão que, ao brincarem com tais sacrilégios manifestos, são culpados de uma zombaria desavergonhada de Deus e dos homens? Mas como estão há muito tempo na posse disso, supõem que agora se tornou um direito, pois quem se atreve a abrir a boca contra essas enormidades gritantes e atrozes é apressado para a execução, como se tivesse cometido um crime capital. Fariam isso se acreditassem que há algum Deus? Agora, quão melhor se comportam na colação de benefícios, uma coisa que antes estava ligada à ordenação, mas agora está totalmente separada dela. As maneiras como esse negócio é gerido são variadas, pois os bispos não são as únicas pessoas que cobrem benefícios e, naqueles cuja colação é atribuída a eles, nem sempre possuem o poder total. Enquanto mantém o nome de cânon por uma questão de honra, a apresentação pertence a outros. Além disso, há nomeações dos colégios, renúncias, seja absolutas ou feitas por troca, rescritos de recomendação, prevenções e semelhantes. Mas todos se comportam de tal maneira que ninguém pode reprovar outro por nada. Sustento que mal um benefício em 100 em todo o papado é atualmente conferido sem simonia, de acordo com a definição que os antigos deram desse crime. Não digo que todos compram com dinheiro vivo, mas mostre-me um em 20 que obteve um benefício sem qualquer recomendação indireta. Alguns são promovidos por parentesco, outros por aliança, outros pela influência de pais, outros ganham favor por seus serviços. Em suma, o fim para o qual os ofícios sacerdotais são conferidos não é para prover as igrejas, mas para as pessoas a quem são dados, e, portanto, os chamam de benefícios, um nome pelo qual declaram suficientemente que os veem sob nenhuma outra luz senão como serviços. Abstenho-me de observar que essas recompensas são conferidas a barbeiros, cozinheiros, carregadores de mula e outros restos do povo, e na atualidade mal há litígios que fazem mais barulho nos tribunais de justiça do que aqueles referentes a benefícios, de modo que podem ser considerados como uma mera presa lançada para que os cães a persigam. É tolerável até mesmo ouvir o nome de pastores, dado a homens que se forçaram a entrar na posse de uma igreja como se fosse uma fazenda inimiga, que a obtiveram por um processo legal, que a compraram com dinheiro, que a ganharam por serviços desonrosos, que, enquanto eram crianças apenas começando a balbuciar, sucederam a ela como uma herança transmitida por seus tios e primos, e às vezes até por pais a seus filhos ilegítimos. Teriam as leis do povo, no entanto, corruptas e sem lei, chegado a tal extremo. Mas é ainda mais monstruoso que um homem. Não digo nada sobre suas qualificações, apenas um homem incapaz de governar a si mesmo, deva presidir o governo de 5 ou 6 igrejas. Podemos agora ver nos tribunais dos príncipes jovens que ocupam um arcebispado, 2 bispados e 3 abadias. É comum que os cânones sejam carregados com 5, 6 ou 7 benefícios, dos quais não se preocupam nem um pouco, exceto em receber as receitas. Não vou objetar que isso é em toda parte condenado pela palavra de Deus, que há muito deixou de ter o menor peso para eles. Não vou objetar que vários concílios fizeram muitos decretos muito severos contra tal desordem, pois estes também, sempre que desejam, tratam-nos com desprezo.
Mas sustento que ambas essas coisas são enormidades execráveis, totalmente repugnantes a Deus, à natureza e ao governo da igreja. Que um ladrão deva monopolizar várias igrejas ao mesmo tempo e que o nome de pastor deva ser dado a alguém que não pode estar presente com seu rebanho, mesmo que quisesse. E ainda assim, tal é a sua impudência que encobrem essas abomináveis impurezas com o nome da igreja, a fim de isentá-las de toda censura e mais, que a inviolável sucessão ao mérito do qual se vangloriam, da qual a igreja deve sua preservação perpétua, está incluída nessas iniquidades. Agora, vejamos como exercem fielmente seu ofício, que é a segunda marca pela qual devemos julgar um pastor legítimo. Dos sacerdotes que criam, alguns são monges, outros são chamados de seculares. A primeira dessas classes era desconhecida na igreja antiga, e ocupar tal lugar na igreja era tão incompatível com a profissão monástica que antigamente, quando alguém era escolhido de um mosteiro para ser um dos clérigos, deixava de ser monge. E mesmo Gregório, em cujo tempo havia muita corrupção, não permitiu que essa confusão ocorresse, pois ele ordenou que aqueles que se tornassem abades deveriam ser despojados de seu caráter clerical, pois ninguém poderia ser monge e clérigo ao mesmo tempo, porque um seria um impedimento para o outro. Agora, se eu perguntar como aquele homem pode cumprir devidamente seu ofício, a quem os cânones declaram ser inadequado para isso, que resposta eles darão? Suponho que recitarão aqueles decretos abortivos de Inocêncio e Bonifácio, pelos quais os monges são admitidos à honra e autoridade do sacerdócio, de modo que ainda possam permanecer em seus mosteiros. Mas que razão há para que qualquer asno analfabeto, assim que ocupa uma vez a sé de Roma, possa, com uma palavra diminuta, derrubar todos os costumes da antiguidade? Sobre isso falaremos mais adiante. Basta, por ora, observar que durante os tempos mais puros da igreja era considerado um grande absurdo que um monge ocupasse o ofício de sacerdote, pois Jerônimo nega que tenha exercido o ofício de sacerdote enquanto viveu entre os monges, mas se apresenta como um dos que deveriam ser governados pelos sacerdotes. Mas se concedermos esse ponto, como eles executam seu ofício? Há alguns dos mendicantes e poucos dos outros que pregam. Todos os outros monges ou cantam ou murmuram sobre as missas em seus claustros, como se fosse o desígnio de Jesus Cristo que presbíteros fossem designados para esse propósito, ou como se a natureza de seu ofício o permitisse, enquanto as Escrituras testemunham claramente que é dever de um presbítero governar sua própria igreja. Não é uma profanação ímpia transferir para outro objeto, ou melhor, fazer uma mudança total na sagrada instituição de Deus? Pois quando são ordenados monges, são expressamente proibidos de fazer coisas que o Senhor ordena a todos os presbíteros. Esta direção é dada a eles. Que um monge se contente em seu claustro e não presuma administrar os sacramentos ou executar qualquer outro ramo de dever público. Neguem, se puderem, que é uma zombaria gritante de Deus criar um presbítero para que ele se abstenha de cumprir seu verdadeiro e genuíno ofício e dar a um homem um nome que não pode possuir. Passo agora aos seculares, dos quais alguns são chamados de beneficiários, ou seja, têm benefícios pelos quais são mantidos. Outros se contratam para trabalhar durante o dia, dizendo missas ou cantando, e vivem dos salários que ganham com esses empregos. Os benefícios são ou acompanhados de cura de almas, como bispados e paróquias, ou são os meios de homens delicados que ganham a vida cantando, como prebendas, canonarias, dignidades, capelanias e semelhantes. Mas na confusão que foi introduzida, abadias e priorados são conferidos não apenas a sacerdotes seculares, mas também a meninos por privilégio, ou seja, por costume comum e ordinário. Quanto aos mercenários que buscam seu sustento diário, como poderiam agir de outra forma senão como fazem, ou seja, se oferecendo para trabalhar de maneira mesquinha e vergonhosa, especialmente entre uma multidão tão vasta como a que agora se aglomera no mundo. Portanto, quando se envergonham de mendigar abertamente ou pensam que ganhariam pouco com essa prática, correm como cães famintos e, por sua importunação, como se estivessem latindo, extorquem de mãos relutantes algumas migalhas para colocar em suas bocas. Aqui, se eu tentasse descrever quão grande é a desgraça para a igreja que o ofício e a dignidade do presbítero foram tão degradados, não haveria fim. Meus leitores, portanto, não têm razão para esperar de mim um longo discurso correspondente a tal enormidade flagitosa. Apenas afirmo em poucas palavras que, se é dever de um presbítero,
como a palavra de Deus prescreve e os antigos cânones exigem, alimentar a igreja e administrar o reino espiritual de Cristo, todos aqueles sacerdotes que não têm trabalho ou salários, exceto em fazer comércio de missas, não apenas falham em executar seu ofício, mas não têm ofício legítimo a executar, pois não há lugar designado para eles ensinarem. Não têm povo para governar. Em suma, nada lhes resta além do altar sobre o qual oferecer Cristo em sacrifício, e isso não é sacrificar a Deus, mas a demônios, como veremos em outro lugar. Aqui não toco nos vícios externos, mas apenas no mal interno que está profundamente enraizado em sua instituição e não pode ser separado dela. Acrescentarei uma observação que soará duramente em seus ouvidos, mas, porque é verdade, deve ser expressa, que cânones, deões, capelães, provostes e todos os que são sustentados por sinecuras devem ser considerados na mesma vida, pois que serviço podem prestar à igreja. Eles descartaram a pregação da palavra, a supervisão da disciplina e a administração dos sacramentos como ocupações que envolvem muito trabalho e incômodo. O que lhes resta então para se vangloriar como verdadeiros presbíteros? Eles têm o canto na pompa das cerimônias, mas qual é o propósito disso? Se alegarem costume, uso ou prescrição de longa duração, eu os confrontarei com a decisão de Cristo, onde ele nos deu uma descrição dos verdadeiros presbíteros, e quais qualificações devem ser possuídas por aqueles que desejam ser considerados como tal. Se não conseguem suportar uma lei tão dura como se submeter à regra de Cristo, que ao menos permitam que esta questão seja decidida pela autoridade da igreja primitiva. Mas sua condição não será de modo algum melhor se julgarmos seu estado pelos antigos cânones. Aqueles que degeneraram em cânones ou que devem ser presbíteros, como eram nos tempos antigos, para governar a igreja em comum com o bispo e serem seus colegas no ofício pastoral, essas dignidades de capítulo, como as chamam, não têm nada a ver com o governo da igreja, muito menos as capelanias e os outros restos de oficiais semelhantes. Em que estima, então, devemos considerá-los? É certo que a palavra de Cristo e a prática da igreja antiga concordam em excluí-los da honra do presbítero. Eles, no entanto, afirmam que são presbíteros, mas a máscara deve ser arrancada. Então descobriremos que toda a sua profissão é mais estrangeira e remota do que o ofício de presbítero, que nos é descrito pelos apóstolos e que era exigido na igreja primitiva. Portanto, todas essas ordens, por quaisquer títulos que possam ser distinguidas, uma vez que são invenções modernas ou pelo menos não são apoiadas pela instituição de Deus ou pelo uso antigo da igreja, não tem lugar em uma descrição do governo espiritual que a igreja recebeu, consagrada pela boca do próprio Senhor. Ou, se desejam que eu use uma linguagem mais plena, uma vez que cânones, capelães, diáconos, provostes e outros ociosos dessa descrição não tocam nem com os dedos uma partícula daquele dever que é necessariamente exigido dos presbíteros, não se deve tolerar que usurpem falsamente a honra e assim violem a sagrada instituição de Jesus Cristo. Restam os bispos e os reitores de paróquias, que me dariam grande prazer se esforçassem para sustentar seu ofício, pois estaríamos prontos a admitir que têm um ofício piedoso e honroso, desde que o desempenhassem. Mas quando desejam ser considerados pastores, apesar de não merecerem, a igreja lhes confiou e transferem o cuidado deles para outros, agem como se o ofício de um pastor consistisse em não fazer nada. Se um lavrador que nunca saiu da cidade se professasse um agricultor ou viticultor, se um soldado que passou todo o seu tempo no acampamento e no campo de batalha e nunca viu um tribunal de justiça ou livros se oferecesse como advogado, quem poderia suportar tais absurdos grosseiros? Mas esses homens agem de maneira ainda mais absurda, pois desejam ser considerados e chamados pastores legítimos da igreja e, no entanto, não estão dispostos a ser assim na realidade. Pois quantos deles realmente executam o governo de suas igrejas, mesmo que em aparência? Muitos deles, durante toda a vida, devoram as receitas das igrejas que nunca se aproximam nem para olhá-las. Outros ou vão pessoalmente ou enviam um agente uma vez por ano para que nada se perca ao arrendá-las. Quando esse abuso se introduziu pela primeira vez, aqueles que desejavam desfrutar desse tipo de férias do dever isentaram-se por privilégios especiais. Agora é um caso raro alguém residir em sua própria igreja, pois consideram suas igrejas como nada mais do que fazendas, sobre as quais colocam seu vigário como BFFs ou administradores.
Mas é repugnante ao senso comum que um homem seja pastor de um rebanho que nunca viu ovelhas. Parece que algumas sementes desse mal surgiram na época de Gregório e que os reitores das igrejas começaram a ser negligentes na pregação e no ensino, pois ele se queixa pesadamente disso na seguinte passagem. O mundo está cheio de sacerdotes, mas ainda assim há poucos trabalhadores encontrados na colheita, porque assumimos o ofício sacerdotal, mas não realizamos o trabalho do ofício. E, novamente, porque não têm compaixão, desejam ser considerados como senhores, não se reconhecem como pais, transformam o lugar da humildade em um aumento de domínio. E, novamente, ó pastores, o que estamos fazendo que recebemos os salários e não somos trabalhadores? Caímos em ocupações estranhas, assumimos uma coisa e realizamos outra. Abandonamos o ofício de pregação e é nossa desgraça. Concebo que somos chamados bispos, uma vez que temos um título de honra, mas não de virtude. Como ele usa uma linguagem tão severa contra aqueles que são apenas responsabilizados por uma falta de suficiente acuidade ou diligência em seu ofício, o que ele teria dito se tivesse visto mal algum ou muito poucos dos bispos, e entre os demais dificilmente 1 em 100, subir ao púlpito uma vez em suas vidas. As coisas chegaram a tal ponto de frenesi que é geralmente considerado abaixo da dignidade de um bispo entregar um sermão a uma congregação. Na época de Bernardo houve alguma decadência, mas vemos como ele reprova e critica severamente todo o corpo do clero, que é provável, no entanto, era muito menos corrupto naquela época do que é atualmente. Agora, se alguém observar de perto e examinar rigorosamente essa forma de governo eclesiástico que existe atualmente sob o papado, encontrará um ninho dos mais desregrados e ferozes bandidos do mundo. Tudo nele é tão claramente dissimilar e repugnante à instituição de Cristo, tão degenerado das antigas regulamentações e usos da Igreja, tão em desacordo com a natureza e a razão, que não pode haver maior injúria a Cristo do que invocar seu nome em defesa de um governo tão desordenado. Eles dizem, nós somos os pilares da Igreja, os prelados da religião, o vigário de Cristo, os cabeças dos fiéis, porque sucedemos no poder e autoridade dos apóstolos. Eles se vangloriam perpetuamente dessas tolices, como se estivessem falando com blocos de madeira. Mas sempre que repetem essas vanglórias, eu lhes perguntarei em troca o que têm em comum com os apóstolos, pois a questão não diz respeito a qualquer honra hereditária que possa ser dada a homens enquanto estão adormecidos, mas ao ofício de pregação, que eles evitam cuidadosamente. Assim, quando afirmamos que seu reino é a tirania do anticristo, eles imediatamente respondem que é aquela venerável hierarquia que foi tão frequentemente elogiada por grandes e santos homens, como se os santos pais, quando elogiavam a hierarquia eclesiástica ou o governo espiritual, como havia sido entregue a eles pelas mãos dos apóstolos, alguma vez sonhassem com esse caos de deformidade e desolação, onde os bispos na maior parte são asnos analfabetos, desconhecedores dos primeiros e mais simples rudimentos da fé, ou em alguns casos são crianças recém-saídas das amarras. E se algum for mais erudito, o que, no entanto, é um caso raro, considera um bispado como nada mais do que um título de esplendor e magnificência, onde os reitores das igrejas não pensam mais em alimentar o rebanho do que um sapateiro pensa em arar. Onde todas as coisas estão confundidas com uma dispersão pior do que a de Babel, de modo que não se pode mais ver qualquer vestígio claro da administração praticada na época dos pais. E se prosseguirmos para investigar seus modos de vida, onde está aquela luz do mundo que Cristo requer? Onde está o sal da terra? Onde está a santidade que poderia servir como um exemplo perpétuo para os outros? Não há classe de homens na atualidade mais infame por sua profusão, delicadeza, luxo e práticas de todo tipo. Nenhuma classe de homens contém mais mestres aptos e experientes em toda espécie de impostura, fraude, traição e malícia. Em nenhum lugar se pode encontrar igual astúcia ou audácia na comissão de crimes. Não digo nada sobre seu orgulho, arrogância, avareza e crueldade. Não digo nada sobre as vidas abandonadas de cada parte de suas vidas, enormidades das quais o mundo está tão cansado que não há espaço para a menor apreensão de que eu possa ser acusado de exagero excessivo. Uma coisa eu afirmo que não está em seu poder negar, que mal um dos bispos, e não 1 em 100 do clero paroquial, se uma sentença fosse proferida sobre sua conduta de acordo com os antigos cânones, não seria excomungado ou, no mínimo, deposto de seu ofício.
Aquela antiga disciplina que exigia uma investigação mais precisa sobre a conduta do clero está há tanto tempo obsoleta que posso ser considerado como fazendo uma afirmação incrível. Mas tal é o fato. Agora que todos os que lutam sob os estandartes e a bandeira da Sé Romana vão e se vangloriem de sua ordem sagrada. É evidente que a ordem que possuem não é derivada de Cristo, de seus apóstolos, dos pais ou da antiga igreja. Agora que os diáconos se apresentam com aquela distribuição mais sagrada que tem da propriedade da igreja, não criam atualmente seus diáconos para tal propósito, pois não lhes impõem nada além de servir no altar, dizer ou cantar o evangelho e fazer não sei que trifles, nada dos bens, nada do cuidado dos pobres, nada da função inteira que executavam nos tempos primitivos. Falo da instituição em si, pois se atentarmos para o fato, agora não se tornou nenhum ofício, mas apenas um passo em direção ao sacerdócio. Em uma circunstância, aqueles que atuam como diáconos na missa exibem uma semelhança inútil e frívola da antiguidade ao receber as ofertas antes da consagração. Agora era o costume antigo que, antes da comunhão da ceia, os fiéis se beijassem e em seguida oferecessem seus bens no altar. Assim expressavam sua caridade primeiro por um sinal e depois por uma beneficência ativa. O diácono, que era mordomo dos pobres, recebia o que era dado para distribuir. Dos bens dados atualmente, nada mais chega aos pobres do que se fossem jogados no mar. Portanto, essa falsa aparência de diaconato é uma zombaria da igreja. Não contém nada que se assemelhe à instituição apostólica ou ao uso antigo. Mesmo a distribuição da propriedade foi transformada em outro canal e foi ordenada de tal maneira que é impossível imaginar algo mais desordenado. Pois, assim como ladrões, após terem assassinado alguns viajantes infelizes, dividem o saque entre si. Assim, esses homens, após terem extinto a luz da palavra de Deus e, por assim dizer, cortado a garganta da igreja, concluíram que tudo que havia sido dedicado a usos sagrados estava abandonado ao saque e à pilhagem. Portanto, fizeram uma divisão disso e cada um se apoderou da maior parte que pôde. Aqui, todos os antigos usos que descrevemos não apenas foram perturbados, mas totalmente expurgados. E a maior parte desse saque foi apreendida pelos bispos e pelos presbíteros das cidades, que, enriquecidos por isso, foram convertidos em cânones. Que a partição foi feita em confusão é evidente pelas contendas que prevalecem entre eles até hoje sobre seus respectivos limites. Mas, seja como for, eles se preocuparam para que não um centavo de toda a propriedade da igreja chegasse aos pobres, que ao menos tinham direito à metade dela, pois os cânones expressamente lhes lotam um quarto e atribuem outro quarto aos bispos para ser gasto em hospitalidade e outros ofícios de caridade. Não digo nada sobre o que o clero deveria fazer com sua parte e para que uso deveriam aplicá-la. O resíduo que é apriado para a reparação de templos, edificações e outras despesas deve ser suficientemente mostrado que deve estar a serviço dos pobres em tempos de necessidade. Se tivessem uma única centelha do temor de Deus em seus corações, poderiam suportar essa reflexão de consciência de que tudo o que comem, bebem e vestem é fruto de roubo e até de sacrilégio. Mas embora eles sejam pouco afetados pelo juízo de Deus, deveriam pelo menos considerar que aqueles a quem desejam persuadir a acreditar na posse de um sistema tão excelente e bem regulado em sua igreja, como costumam se gabar, são homens dotados de senso e razão. Que me respondam em uma palavra se o diaconato é uma licença para roubo e pilhagem. Se negarem isso, também serão obrigados a confessar que não têm tal ofício, visto que entre eles toda a administração das receitas da igreja foi abertamente pervertida em um sistema de depredação sacrílega. Mas aqui eles apresentam uma justificativa muito plausível. Alegam que a dignidade da igreja é adequadamente sustentada por essa magnificência e que, dada a impudência de alguns de sua facção, ousam se gabar em termos expressos que esse estado principesco do sacerdócio constitui o único cumprimento daquelas previsões nas quais os antigos profetas descrevem o esplendor do reino de Cristo. Não é em vão, dizem, que Deus fez as seguintes promessas à sua igreja. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Saba oferecerão presentes. Sim, todos os reis se prostrarão diante dele. Desperta, desperta, reveste-te de força, ó Sião. Reveste-te de teus belos trajes, ó Jerusalém. Todos os que vêm de Sabá trarão ouro e incenso e anunciarão os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Car serão reunidos a ti.
Se eu me alongar muito na refutação dessa presunção, temo que me exponha à acusação de tolice. Portanto, não estou inclinado a gastar minhas palavras em vão, mas pergunto, se algum judeu abusasse dessas passagens da mesma maneira, que resposta lhe dariam? Não há dúvida de que reprovariam sua estupidez em transferir para a carne e o mundo coisas que são ditas espiritualmente sobre o reino espiritual do Messias. Pois sabemos que, sob a imagem de coisas terrenas, os profetas nos representaram a glória celestial de Deus, que deveria brilhar na igreja. Pois das bênçãos externas que suas palavras expressam, a igreja nunca teve menos abundância do que nos dias dos apóstolos, e ainda assim é reconhecido por todos que o reino de Cristo então floresceu em seu maior vigor. O que então será perguntado é o significado dessas passagens. Respondo que tudo o que é precioso, elevado e excelente deve estar em sujeição ao Senhor, em relação à declaração expressa de que os reis submeterão seu cetro a Cristo, lançarão suas coroas a seus pés e consagrarão sua riqueza à igreja. Quando dirão, foi mais verdadeiramente e plenamente exemplificado do que quando Teodósio, despindo-se das vestes púrpuras e renunciando ao incenso da majestade imperial, se submeteu como um dos comuns para fazer penitência solene diante de Deus e da igreja. Então, quando ele e outros príncipes piedosos dedicaram seus cuidados e esforços à preservação da doutrina pura na igreja e ao apoio e proteção de mestres saudáveis. Mas quão longe estavam os sacerdotes daquela época de se entregarem a riquezas supérfluas. Uma única expressão do concílio de Aquileia, no qual Ambrósio presidiu, declara suficientemente: a pobreza é honrosa nos sacerdotes do Senhor. É verdade que os bispos daquela época tinham alguma riqueza que poderiam ter empregado para exibir a honra da igreja, se a considerassem como os verdadeiros ornamentos da igreja. Mas sabendo que não havia nada mais inconsistente com o ofício de pastores do que exibir e se orgulhar do luxo de suas mesas, do esplendor de suas vestes, de um grande séquito e de magníficos palácios, eles seguiram e mantiveram a humildade, a modéstia e até mesmo a pobreza que Cristo consagrou em todos os seus ministros. Mas para não me alongar muito neste ponto, vamos novamente coletar em um breve resumo quão diferente é a atual dispensa, ou melhor, dissipação da propriedade da igreja em relação ao verdadeiro ofício dos diáconos que a palavra de Deus nos recomenda e que a antiga igreja observou. A porção que é empregada nos ornamentos dos templos, afirmo, é grosseiramente mal aplicada. Se não for regulado pela moderação que a natureza das coisas sagradas exige e que os apóstolos e os santos pais prescreveram tanto por preceito quanto por exemplos, o que se vê como isso nos templos nos dias atuais. O que é conforme, não digo aquela frugalidade primitiva, mas a qualquer mediocridade honrosa, é rejeitado. Nada agrada, exceto o que tem o sabor da profusão e da corrupção dos tempos presentes. Ao mesmo tempo, estão tão longe de sentir qualquer preocupação justa pelos templos vivos que deixariam milhares de pobres perecerem de fome, em vez de converter o menor cálice ou jarro de prata em dinheiro para aliviar suas necessidades. E não me cabe pronunciar nada mais severo. Apenas pediria aos meus leitores piedosos que se permitissem esta única reflexão. Se pudesse acontecer que Esaérios, aquele bispo de Tus que mencionamos, ou Acácio, ou Ambrósio, ou qualquer outro semelhante, fosse ressuscitado, o que eles diriam em tal extrema necessidade dos pobres? Certamente não aprovariam que as riquezas de Cristo fossem aplicadas a outro uso e que esse uso fosse desnecessário. Abstenho-me de observar que esses propósitos para os quais são empregados, mesmo que não houvesse pobres, são em muitos aspectos prejudiciais, mas de nenhuma utilidade. Contudo, não apelarei à autoridade dos homens. A propriedade foi dedicada a Cristo e, portanto, deve ser dispensada de acordo com a sua vontade. Será inútil para eles alegar que esta porção foi empregada para Cristo, que eles desperdiçaram de uma maneira inconsistente com seu mandamento de confessar a verdade. No entanto, não há muito da receita ordinária da igreja perdida nessas despesas, pois não há bispos tão opulentos, nem abades tão ricos. Em suma, não há benefícios tão numerosos e amplos que satisfaçam a voracidade dos sacerdotes que desejam se poupar. Portanto, induzem o povo, por motivos supersticiosos, a tomar o que deveria ser destinado aos pobres e aplicá-lo à construção de templos, à ereção de estátuas, à compra de cálices e relíquias e à provisão de vestimentas caras.
Este é o abismo que consome todas as esmolas diárias da receita que eles derivam de terras e posses. O que mais posso dizer além do que já disse e que é evidente à observação de todos os homens? Vemos com que fidelidade a porção principal é disposta por aqueles que são chamados de bispos e abades. Que tolice é buscar aqui qualquer ordem eclesiástica. Era razoável que aqueles cuja vida deveria ser um exemplo eminente de frugalidade, modéstia, temperança e humildade imitassem a pompa dos príncipes no número de seus acompanhantes, no esplendor de seus palácios, na elegância de suas vestes e no luxo de suas mesas. E quão inconsistente era isso com o ofício daqueles a quem o decreto eterno e inviolável de Deus proíbe de serem gananciosos por lucro imundo e ordena que se contentem com o simples. Não apenas para colocar as mãos sobre cidades e castelos, mas para se apoderar das maiores províncias e até assumir os reinos do império. Se desprezam a palavra de Deus, que resposta darão àqueles antigos decretos de concílios, pelos quais é ordenado que um bispo tenha uma casa pequena perto da igreja, uma mesa frugal e móveis simples? O que dirão a essa sentença do concílio de Aquileia, que declara a pobreza como honrosa nos sacerdotes do Senhor, pela direção dada por Jerônimo a Nepônio, de que pobres e estrangeiros, e Cristo entre eles, deveriam ser hóspedes familiares em sua mesa? Eles talvez rejeitem como excessivamente rigoroso, mas se envergonharão de contradizer o que ele imediatamente acrescenta, que é a glória de um bispo prover para os pobres e a desgraça de todos os sacerdotes buscar enriquecer-se. E, no entanto, não podem receber isso, mas devem todos se condenar à ignomínia. Mas não é necessário persegui-los com qualquer maior severidade no momento, pois minha intenção era apenas mostrar que o legítimo ofício de diácono há muito foi completamente abolido entre eles, para evitar que continuem a se orgulhar desse título com o propósito de recomendar sua igreja, e creio que cumpri plenamente esse objetivo. Capítulo 6. O primado da Sé Romana. Até aqui tratamos das ordens eclesiásticas que existiam na governança da antiga igreja, mas que, com o passar do tempo, foram corrompidas e gradualmente mais e mais pervertidas. Agora, na igreja papal, meramente retém seus nomes, enquanto na realidade não são nada além de máscaras. Fizemos isso para que, pela comparação, o leitor piedoso pudesse julgar que tipo de igreja os romanistas têm, pela qual nos representam como culpados de cisma, porque nos separamos dela. Mas a cabeça e o cume de todo o estabelecimento, que é o primado da Sé Romana, pelo qual eles se esforçam para provar que a Igreja Católica é exclusivamente deles, ainda não tocamos, porque não se originou nem na instituição de Cristo, nem no uso da antiga Igreja, como os outros ofícios que mostramos terem sido transmitidos desde a antiguidade. Mas desde que, através da corrupção dos tempos, degeneraram e até assumiram uma forma completamente nova. Ainda assim, eles se esforçam para persuadir o mundo de que o principal e quase único vínculo da unidade da Igreja é a adesão à Sé de Roma e a perseverança em obediência a ela. Esta é a base sobre a qual eles se apoiam principalmente quando desejam negar a nós qualquer reivindicação à Igreja e arrogá-la para si mesmos, pois retém a cabeça sobre a qual a unidade da Igreja depende e sem a qual ela deve ser despedaçada e reduzida a pedaços. Para eles, a noção é que a igreja é como um corpo mutilado e sem cabeça, a menos que esteja sujeita à Sé Romana como sua cabeça. Portanto, quando discutem sobre sua hierarquia, sempre começam com este axioma, que o pontífice romano, como vigário de Cristo, que é a cabeça da igreja, preside sobre a igreja universal em seu lugar, e que a igreja não pode ser bem constituída, a menos que essa sé mantenha o primado acima de todas as outras. Por isso, é necessário discutir também este assunto, para que nada pertencente ao bom governo da Igreja seja omitido. Portanto, a questão deve ser formulada assim. É necessário para o verdadeiro sistema do que eles chamam de hierarquia ou governo da Igreja, que uma sé tenha a preeminência acima de todas as outras em dignidade e poder, de modo a ser a cabeça de todo o corpo. Agora, sujeitamos a Igreja a leis muito irracionais se impusermos essa necessidade a ela sem a palavra de Deus. Portanto, se nossos adversários desejam ganhar sua causa, é necessário que, em primeiro lugar, mostrem que essa economia foi instituída por Cristo. Para esse propósito, alegam o sacerdócio supremo ordenado na lei e a jurisdição suprema do sumo sacerdote que Deus designou em Jerusalém. Mas é fácil dar uma resposta a isso, ou de fato várias respostas,
se não se contentarem com uma. Em primeiro lugar, não há razão para estender ao mundo inteiro o que foi útil em uma única nação. Pelo contrário, o caso de uma única nação e o do mundo inteiro são amplamente diferentes, porque os judeus estavam cercados por todos os lados por idólatras. Deus, a fim de evitar que eles fossem distraídos por uma variedade de religiões, fixou o assento de seu culto no centro do país e ali colocou sobre eles um sacerdote principal, ao qual todos deveriam estar sujeitos, para melhor preservar a unidade entre eles. Agora, quando a verdadeira religião foi difundida por todo o mundo, quem não percebe que é absolutamente absurdo atribuir o governo do Oriente e do Ocidente a um homem? É como se argumentasse que o mundo inteiro deveria ser governado por um magistrado, porque há apenas um em um pequeno distrito. Mas há outra razão pela qual isso não deve ser feito, um precedente para a imitação. Todos sabem que o sumo sacerdote judeu era um tipo de Cristo. Agora que o sacerdócio foi transferido, esse direito também deve ser transferido. A quem então é transferido? Certamente não ao Papa, como ele presume se gabar impudentemente ao assumir esse título para si, mas a Cristo, que exerce esse ofício sozinho, sem vigário ou sucessor, e não cede a honra a nenhum outro. Pois este sacerdócio, que foi prefigurado na lei, consiste não apenas na pregação ou doutrina, mas na propiciação a Deus, que Cristo realizou em sua morte, e na intercessão que agora faz com o Pai. Portanto, não há razão para que eles nos restringam a esse exemplo como se fosse uma lei perpetuamente vinculativa, enquanto vemos que foi apenas de duração temporária. No Novo Testamento, eles não têm nada a adicionar em apoio à sua opinião, exceto o que foi dito a um: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Novamente, Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Mas para tornar essas provas substanciais, é necessário que eles primeiro mostrem que aquele a quem foi ordenado apacentar o rebanho de Cristo está investido de autoridade sobre todas as igrejas, e que ligar e desligar não é outra coisa senão governar o mundo inteiro. Mas assim como Pedro recebeu o comando do Senhor para apacentar a igreja, ele exalta todos os outros presbíteros a fazer o mesmo. Daí é fácil inferir que essa incumbência de Cristo não conferiu nada peculiar a Pedro além dos outros, ou que Pedro comunicou igualmente aos outros o direito que havia recebido. Mas, para não discutir em vão, temos em outro lugar da boca de Cristo uma explicação clara do que ele pretende por ligar e desligar, a saber, remitir e reter pecados. A maneira de ligar e desligar é mostrada por todo o teor das Escrituras, particularmente por Paulo, quando ele diz que os ministros do Evangelho receberam uma comissão para reconciliar os homens com Deus e que têm autoridade para infligir punição àqueles que rejeitarem esse favor. Como eles pervertem grosseiramente aqueles trechos que mencionam ligar e desligar, já mencionei antes e terei que expor mais detalhadamente no futuro. No momento, vale a pena ver o que podem extrair daquela célebre resposta de Cristo a Pedro. Ele prometeu a ele as chaves do reino dos céus e disse: Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Se conseguirmos concordar quanto à palavra chaves e à maneira de ligar, toda a disputa cessará imediatamente, pois o próprio Papa abrirá mão prontamente da responsabilidade atribuída aos apóstolos, que, sendo cheia de trabalho e problemas, o privaria de seus prazeres sem lhe proporcionar qualquer lucro, uma vez que é a doutrina do Evangelho que nos abre o céu, expressa de forma bela pela metáfora das chaves. Não há outra maneira pela qual os homens são ligados e desligados, senão quando alguns são reconciliados com Deus pela fé e outros são mais firmemente ligados por sua incredulidade. Se o Papa assumisse apenas isso para si, estou persuadido de que não haveria homem que o invejasse ou disputasse com ele. Mas essa sucessão, sendo trabalhosa e de modo algum lucrativa e, portanto, nada satisfatória para o Papa, daí surge uma controvérsia sobre o significado da promessa de Cristo a Pedro. Portanto, infiro do próprio assunto que isso apenas denota a dignidade do ofício apostólico, que não pode ser separada do fardo que o acompanha, pois se a definição que dei for admitida, e não pode ser rejeitada sem a maior dificuldade. Então aqui não há nada a Pedro que não seja também comum a seus colegas, porque, caso contrário, não haveria uma injúria pessoal feita a eles, mas a majestade da doutrina seria diminuída. Isso nossos adversários se opõem veementemente,
Mas o que lhes aproveita insistir sobre esta rocha, se nunca poderão provar que, assim como a pregação do mesmo evangelho foi imposta a todos os apóstolos, todos eles estavam igualmente armados com o poder de ligar e desligar? Alegam que Cristo, ao prometer dar as chaves a Pedro, o constituiu cabeça da Igreja Universal, mas o que ele prometeu a um, em outra passagem, confere a todos os demais juntos e entrega, por assim dizer, em suas mãos. Se o mesmo poder que foi prometido a um foi concedido a todos, em que aspecto ele é superior a seus colegas? A preeminência dele, dizem, consiste no fato de que ele recebe separadamente para si, assim como em comum com eles, aquilo que é dado apenas aos outros em comum. E se eu responder com Cipriano e Agostinho que Cristo fez isso não para preferir um homem em relação aos outros, mas para mostrar a unidade da Igreja? Pois esta é a linguagem de Cipriano, que na pessoa de um homem Deus deu as chaves a todos, para significar a unidade de todos eles, de modo que os demais eram iguais a Pedro, dotados de uma participação igual tanto de honra quanto de poder, mas que Cristo começa com um para mostrar que a Igreja é uma. E Agostinho diz, se não houvesse em Pedro uma representação misteriosa da Igreja, o Senhor não teria dito a ele, eu te darei as chaves, pois se isso foi dito apenas a Pedro, a Igreja não as possui. Mas se a Igreja tem as chaves, Pedro, ao recebê-las, deve ter representado toda a Igreja. E em outro lugar, quando uma pergunta foi feita a todos, Pedro sozinho responde, tu és o Cristo. E a ele Cristo diz, eu te darei as chaves, como se o poder de ligar e desligar tivesse sido conferido apenas a ele. Enquanto ele fez essa resposta em nome de todos, recebeu esse poder em comum com todos, sustentando o caráter de unidade. Ele é mencionado, portanto, como um por todos, porque há unidade em todos. Mas esta declaração, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, dizem eles, não se encontra em nenhum outro lugar dirigido a qualquer outro. Como se neste trecho Cristo afirmasse algo a respeito de Pedro, diferente do que Paulo e até o próprio Pedro afirmam a respeito de todos os cristãos. Pois Paulo faz de Cristo a principal pedra angular sobre a qual eles são edificados, que crescem para um templo santo no Senhor. E Pedro nos exorta a ser como pedras vivas, que sendo fundadas nessa pedra angular, eleitas e preciosas, estão por essa conexão unidas a nosso Deus e entre si. Isso pertence a Pedro, dizem eles, acima dos demais, porque é expressamente atribuído a ele em particular. Eu concedo prontamente a Pedro a honra de ser colocado entre os primeiros na estrutura da igreja, ou, se insistirem, o primeiro de todos os fiéis. Mas não permitirei que inferem disso que ele possuía um primado sobre os demais, pois que tipo de raciocínio é esse? Ele se destaca dos demais em fervor de zelo, em doutrina, em magnanimidade. Portanto, ele possui autoridade sobre eles, como se não pudéssemos concluir com maior plausibilidade que André era superior a Pedro, porque o precedeu no tempo e o apresentou a Cristo. Mas isso eu deixo de lado. Estou disposto a que Pedro tenha precedência, mas há uma grande diferença entre a honra de preceder os outros e a autoridade sobre eles. Vemos que os apóstolos geralmente prestavam essa deferência a Pedro, que costumava falar primeiro em sua assembleia e liderava na proposta, exaltação e admoestação. Mas não lemos uma palavra sobre seu poder. Ainda não chegamos a essa questão. Quero apenas mostrar por ora que eles não têm um argumento sólido quando desejam erguer um império sobre a Igreja Universal sobre nenhuma outra base senão o nome de Pedro. Pois aquelas antigas tolices com as quais tentaram a princípio impor à Igreja não são dignas de menção, muito menos de reputação, de que a Igreja foi fundada sobre Pedro, porque se diz, sobre esta rocha edificarei a minha Igreja. Eles alegam em sua defesa que isso foi assim explicado por alguns dos pais, mas quando isso é contradito por todo o teor das Escrituras, de que adianta estabelecer sua autoridade em oposição a Deus? E por que discutimos sobre o significado dessas palavras como se fossem ambíguas ou obscuras, enquanto nada pode ser expresso com maior clareza ou precisão? Pedro, em seu próprio nome e no de seus irmãos, confessou que Cristo era o Filho de Deus. Sobre esta rocha, Cristo edifica sua igreja, porque é o único fundamento, como Paulo diz, sobre o qual ninguém pode lançar outro. Não rejeito a autoridade dos pais neste caso, por falta de testemunhos em seus escritos que sustentem o que mantenho se eu estivesse inclinado a apresentá-los. Mas, como observei, não quero ser desnecessariamente tedioso para meus leitores ao argumentar sobre um assunto tão claro,
especialmente porque já foi discutido há muito tempo com suficiente abundância e cuidado por outros escritores do nosso lado da questão. No entanto, de fato, não podemos obter uma decisão melhor sobre este ponto do que da própria Escritura. Se compararmos todos os lugares onde se mostra qual ofício e poder Pedro tinha entre os apóstolos, como ele se conduziu e de que maneira foi recebido por eles, ao examinarmos o todo, só encontraremos que ele era um dos 12, igual aos demais, seu companheiro, não seu mestre. Ele propõe à Assembleia, de fato, se há algo a ser feito e expressa sua opinião sobre o que é necessário, mas ouve as observações dos outros e não apenas dá oportunidade de expressar seus sentimentos, mas os deixa decidir. E quando eles determinam, ele segue e obedece. Quando escreve aos pastores, não os comanda com autoridade como um superior, mas os faz seus colegas e os exorta com a cortesia que é usual entre iguais. Quando é acusado de ter associado com os gentios, embora essa seja uma acusação injusta, ele a responde e se defende. Comandado por seus colegas a ir com João a Samaria, ele não recusa. Os apóstolos, ao enviá-lo, declararam que não o consideravam como seu superior. Por sua conformidade e ao assumir a comissão que lhe foi confiada, ele confessou que era um colega deles, mas não tinha autoridade sobre eles. Se nenhum desses fatos tivesse permanecido registrado, ainda assim a Epístola aos Gálatas poderia facilmente remover toda dúvida, onde Paulo dedica quase 2 capítulos inteiros ao único propósito de mostrar que ele era igual a Pedro na dignidade do apostolado. Portanto, ele relata que ele foi a Pedro, não para professar submissão a ele, mas para testemunhar a todos a harmonia de sua doutrina, e que Pedro não exigiu tal coisa como submissão, mas lhe deu a mão direita da comunhão para que pudessem trabalhar juntos na vinha do Senhor, que nenhuma graça menor havia sido conferida a ele entre os gentios do que a Pedro entre os judeus. E por último, que quando Pedro agiu com algum grau de infidelidade, ele foi repreendido por ele e corrigido pela reprovação. Todas essas coisas provam plenamente que havia uma igualdade entre Paulo e Pedro, ou pelo menos que Pedro não tinha mais poder sobre os demais do que eles tinham sobre ele. E isso, como já observei, é o objetivo declarado de Paulo: evitar que ele seja considerado inferior em seu caráter apostólico a Pedro ou João, que eram seus colegas, não seus mestres. Mas, embora eu conceda a eles o que requerem a respeito de Pedro, admitindo que ele era o chefe dos apóstolos e superior em dignidade a todos os outros, ainda assim não há razão para que convertam um caso particular em uma regra universal e façam o que foi feito apenas uma vez, um precedente perpétuo, pois os casos são amplamente diferentes. Havia um chefe entre os apóstolos, sem dúvida, porque eram poucos em número. Se houver um presidente sobre 12 homens, seguirá. Portanto, que deve haver apenas um presidente sobre 100.000 homens. Que 12 tenham um entre eles para presidir sobre os demais não é surpreendente, pois isso é consistente com a natureza. E o bom senso da humanidade exige que, em toda a Assembleia, mesmo que todos sejam iguais em poder, deva haver um que atue como moderador, pelo qual os outros sejam regulados. Não há tribunal, conselho, parlamento ou assembleia de qualquer descrição que não tenha seu presidente ou chairman. Portanto, não haveria absurdo se reconhecêssemos que os apóstolos deram essa preeminência a Pedro, mas o que se obtém entre um pequeno número não deve ser imediatamente aplicado ao mundo inteiro, cuja governança não pode ser suficiente para um único homem. Mas toda a economia da natureza, dizem eles, nos ensina que deve haver uma cabeça suprema sobre todos. E em prova disso, citam o exemplo de gruas e abelhas, que sempre escolhem para si um líder e nenhum outro. Admito os exemplos que eles produzem, mas as abelhas se reúnem de todas as partes do mundo para escolher um rei. Cada rei está contente com sua própria colmeia, assim como entre as gruas, cada rebanho tem seu próprio líder. O que eles provarão com isso, senão que cada igreja deve ter seu próprio bispo? Em seguida, nos chamam a considerar exemplos de governos civis. Citam uma observação de Homero de que não é bom ter muitos governadores, com passagens semelhantes de outros escritores profanos em louvor à monarquia. A resposta é fácil, pois a monarquia não é elogiada por Ulisses em Homero, ou por qualquer outro, a partir da opinião de que um rei deve governar o mundo inteiro. O que eles querem dizer é que um reino não admite 2 reis, e que nenhum príncipe pode suportar um parceiro em seu trono. Mas supondo que seja como eles afirmam,
bom e útil que o mundo inteiro deva ser compreendido em uma monarquia, o que, no entanto, é uma monstruosa absurdidade. Se isso fosse admitido, eu não concederia, portanto, que o mesmo sistema fosse aplicável ao governo da Igreja. Pois a Igreja tem Cristo como seu único cabeça, sob cuja soberania todos nós estamos unidos, de acordo com a ordem e forma de governo que ele mesmo prescreveu. Eles oferecem um insulto grosseiro a Cristo. Portanto, quando atribuem a preeminência sobre a Igreja Universal a um homem, sob o pretexto de que ela não pode estar desprovida de uma cabeça, pois Cristo é a cabeça, da qual todo o corpo, ajustado e unido, é alimentado por aquilo que cada articulação fornece, de acordo com a operação eficaz na medida de cada parte, faz crescer o corpo. Vemos como ele coloca todos os homens, sem exceção, no corpo, reservando a Cristo sozinho a honra e o nome de cabeça. Vemos como ele atribui a todos os membros, respectivamente, uma certa medida e uma função determinada e limitada, de modo que a perfeição da graça, assim como o poder supremo de governo, reside somente em Cristo. Estou ciente de suas habituais cavalga em evasão deste argumento que Cristo é propriamente chamado de cabeça única, porque ele governa sozinho por sua própria autoridade e em seu próprio nome. Mas isso não é razão para que não possa haver sob ele outro cabeça ministerial, como eles dizem, para atuar como seu vice-regente na terra. No entanto, eles não ganham nada com essa evasão, a menos que primeiro provem que este ministério foi ordenado por Cristo, pois o apóstolo ensina que todas essas ministrações subordinadas são distribuídas entre os membros, mas que o poder procede daquela única cabeça celestial. Ou, se preferirem que eu fale em termos mais claros, uma vez que as Escrituras declaram que Cristo é a cabeça e atribuem essa honra somente a ele, não deve ser transferida a nenhum outro, exceto àquele que Cristo mesmo designou como seu representante. Mas tal nomeação não só não se encontra em lugar algum, como pode ser abundantemente refutada por várias passagens. Paulo nos dá uma descrição vívida da Igreja em várias ocasiões, mas sem fazer qualquer menção de que ela tenha uma cabeça na terra. Pelo contrário, a partir da descrição que ele dá, podemos inferir que tal noção é estranha à instituição de Cristo. Cristo, em sua ascensão, retirou de nós sua presença visível. No entanto, ele ascendeu para que pudesse encher todas as coisas. Portanto, ele ainda está presente e sempre continuará presente com a Igreja, com o objetivo de nos mostrar a maneira como ele se manifesta. Paulo chama nossa atenção para os ofícios que ele emprega. Há um Senhor, diz ele, em todos vocês, mas a cada um de nós é dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. E ele deu alguns como apóstolos, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres. Porque ele não diz que designou um para presidir sobre todos como seu vice-regente, já que isso era absolutamente necessário e não deveria de forma alguma ter sido omitido se fosse verdade? Cristo, ele diz, está conosco. Como? Pelo ministério de homens que ele designou para o governo da Igreja. Por que não, em vez disso, pelo cabeça ministerial a quem ele delegou sua autoridade? Ele menciona uma unidade, mas é em Deus e na fé de Cristo. Ele não atribui nada aos homens, exceto um ministério comum e a cada indivíduo sua parte particular nessa recomendação de unidade. Depois de ter dito, há um corpo, um espírito, uma esperança da sua vocação, um Senhor, uma fé, um batismo, por que ele não acrescentou imediatamente um supremo pontífice para preservar a Igreja na unidade? Pois se fosse verdade, nada poderia ser mais apropriado. Que a passagem seja devidamente considerada. Não há dúvida de que ele pretende ali uma representação do governo sagrado e espiritual da Igreja, que desde então recebeu o nome de hierarquia, monarquia entre os ministros ou o governo de um sobre todos os demais. Ele não apenas não menciona, mas indica que não existe tal coisa. Não há dúvida também de que ele pretendia expressar a natureza da união pela qual os fiéis estão conectados com Cristo, sua cabeça. Agora, ele não apenas não faz menção de qualquer cabeça ministerial, mas atribui a cada um dos membros uma operação particular de acordo com a medida da graça distribuída a cada um. Também não há fundamento para seu argumento forçado a partir da comparação entre a hierarquia celestial e a hierarquia terrena, pois ao julgar a primeira, não é seguro ir além das descobertas das Escrituras, e ao constituir a segunda, não é correto seguir qualquer outro modelo que não aquele que o Senhor mesmo delineou em sua palavra. Agora,
Embora eu devesse fazer a eles outra concessão, que eles nunca obterão de pessoas sensatas, de que o primado da igreja foi estabelecido em Pedro e deve ser continuado por uma sucessão perpétua, como provarão que sua sede foi fixada em Roma, de modo que quem quer que seja bispo daquela cidade deve presidir sobre o mundo inteiro. Com que direito restringem a um lugar essa dignidade que foi conferida sem a menção de qualquer lugar? Pedro, dizem eles, viveu e morreu em Roma. O que devemos dizer de Cristo? Não foi em Jerusalém que ele exerceu o ofício de bispo enquanto viveu e cumpriu o ofício sacerdotal por sua morte. O príncipe dos pastores, o supremo bispo, a cabeça da igreja, não poderia obter essa honra pelo lugar onde viveu e morreu. Como então poderia Pedro, que era muito inferior a ele? Não são essas tolices piores do que pueril? Cristo deu a honra do primado a Pedro. Pedro se estabeleceu em Roma, portanto ele fixou a sede do primado naquela cidade. Por essa mesma razão, os antigos israelitas deveriam ter fixado a sede de seu primado no deserto, porque foi lá que Moisés, seu principal professor e príncipe de seus profetas, exerceu seu ministério e morreu. Vejamos como raciocinam de forma miserável. Pedro, dizem eles, tinha a preeminência entre os apóstolos, portanto a igreja na qual ele se estabeleceu deveria ter esse privilégio. Mas onde ele foi primeiro designado? Eles respondem, em Antioquia. Então, eu infiro que a igreja de Antioquia tem justo direito ao primado. Eles confessam que foi originalmente a primeira, mas alegam que Pedro, ao se afastar dela, transferiu a honra que estava ligada a ele para Roma, pois há uma epístola do Papa Marcelos aos príncipes de Antioquia, na qual ele diz: a sé de Pedro estava primeiro entre vocês, mas a mando do Senhor foi posteriormente removida para esta cidade. Portanto, a igreja de Antioquia, que foi originalmente a primeira, deu lugar à sé de Roma. Mas eu pergunto, por qual oráculo aquele sábio Papa soube que o Senhor havia ordenado isso? Pois, se essa causa deve ser decidida com base no direito, é necessário que eles respondam se esse privilégio é pessoal, real ou misto. Deve ser um desses. Se afirmam que é pessoal, então não tem nada a ver com o lugar. Se alegam que é real, então, uma vez que foi dado a um lugar, não pode ser retirado dele pela morte ou remoção da pessoa. Portanto, resta a eles declarar que é misto. Então, não será suficientemente simples considerar o lugar, a menos que haja um acordo também em relação à pessoa. Que escolham o que quiserem. Eu imediatamente concluirei e provarei facilmente que a assunção do primado pela sé de Roma é sem qualquer fundamento. Suponhamos, no entanto, que o primado tenha sido, como pretendem, transferido de Antioquia para Roma. Por que Antioquia não manteve o segundo lugar? Pois se Roma tem a eminência de todas as outras sedes, porque Pedro presidiu lá até o final de sua vida, a que cidade deve ser atribuído o segundo lugar, senão aquela que foi sua primeira sede? Como então Alexandria conseguiu ter a precedência sobre Antioquia? É razoável que a igreja de Amia, discípulo, seja superior à sé de Pedro. Se a honra é devida a cada igreja de acordo com a dignidade de seu fundador, o que devemos dizer dos outros apóstolos? Paulo menciona 3 apóstolos que parecem ser pilares: Tiago, Pedro e João. Se o primeiro lugar é dado à sé de Roma em honra a Pedro, não são os segundos e terceiros lugares devidos a Éfeso e Jerusalém, as sedes de João e Tiago. Mas entre os patriarcas, Jerusalém teve o último lugar. Éfeso não poderia ser permitido nem mesmo o canto mais distante. Outras igrejas, assim como aquelas fundadas por Paulo, bem como aquelas sobre as quais os outros apóstolos presidiam, foram deixadas sem qualquer distinção. A sé de Marcos, que era apenas um dos discípulos, obteve a honra. Ou que confessem que isso foi um arranjo absurdo, ou que nos concedam que não era uma regra perpétua, que cada igreja deveria ter o grau de honra que era desfrutado por seu fundador. E tudo o que dizem sobre o assentamento de Pedro na igreja de Roma me parece de autoridade muito questionável. A afirmação de Eusébio de que ele presidiu lá por 25 anos pode ser refutada sem dificuldade, pois parece, a partir do 1º e 2º capítulo aos Gálatas, que cerca de 20 anos após a morte de Cristo, ele estava em Jerusalém, e que a partir de então foi para Antioquia, onde permaneceu por algum tempo. Mas não é certo por quanto tempo. Gregório diz 7 anos e outros 25. Mas da morte de Cristo até o fim do reinado de Nero, sob quem afirmam que Pedro foi morto, passaram apenas 37 anos, pois Nosso Senhor sofreu no 18º ano do reinado de Tibério.
Se subtrairmos 20 anos durante os quais, segundo o testemunho de Paulo, Pedro habitou em Jerusalém, restarão apenas 17 anos, que agora devem ser divididos entre esses dois bispos. Se ele continuou muito tempo em Antioquia, não poderia ter residido em Roma, exceto por um período muito curto. Este ponto é suscetível de uma prova ainda mais clara. Paulo escreveu sua epístola aos Romanos em uma viagem quando estava indo para Jerusalém, onde foi preso e de onde foi enviado a Roma. É provável, portanto, que esta epístola tenha sido escrita 4 anos antes de sua chegada a Roma, e ainda assim não contém menção a Pedro, o que não deveria de forma alguma ter sido omitido se ele tivesse presidido sobre aquela igreja. E na conclusão, onde ele recita um longo catálogo de pessoas piedosas a quem envia suas saudações, onde, em resumo, ele enuncia todos os que eram conhecidos por ele, ainda assim não diz uma palavra sobre Pedro. Não é necessário usar argumentos longos ou elaborados com pessoas de bom senso, pois o próprio caso e todo o argumento da epístola proclamam que, se Pedro tivesse estado em Roma, ele não teria sido omitido. Paulo foi depois levado como prisioneiro a Roma. Lucas diz que ele foi recebido pelos irmãos, mas não menciona nada sobre Pedro. Daquela cidade, Paulo escreveu a várias igrejas. Em algumas dessas epístolas, ele introduz saudações em nome de certos irmãos que estavam com ele, mas não contém uma única palavra que implique que Pedro estava lá naquele momento. Quem acreditaria que, se ele estivesse lá, Paulo poderia tê-lo ignorado em total silêncio? Além disso, em sua epístola aos Filipenses, depois de ter dito que não tinha ninguém que demonstrasse tal sincero interesse pelo trabalho do Senhor como Timóteo, ele se queixa de que todos buscam o seu próprio, e a Timóteo ele faz uma queixa ainda mais pesada. Na minha primeira defesa, ninguém ficou comigo, mas todos me abandonaram. Onde estava Pedro, então? Se dizem que ele estava em Roma, quão profunda é a ignomínia que Paulo lhe atribui, de que ele era um desertor do Evangelho, pois ele está falando dos fiéis, porque acrescenta sua oração para que isso não seja imputado a eles. Quanto tempo, então, e em que época Pedro ocupou essa sede? Dir-se-á que é a opinião uniforme dos escritores antigos que ele governou essa igreja até sua morte, mas esses escritores não concordam sobre quem foi seu sucessor. Alguns dizem que foi Lino e outros Clemente. Eles também relatam muitas histórias absurdas e fabulosas a respeito da disputa entre ele e Simão Mago, e Agostinho, ao tratar de superstições, reconhece que o costume que prevalece em Roma de não jejuar no dia em que Pedro venceu Simão Mago surgiu de uma opinião mantida sem qualquer autoridade suficiente. Por último, as transações daquela época são tão perplexas por uma variedade de representações que não devemos dar crédito implícito a tudo o que é registrado. No entanto, em consequência desse acordo dos escritores antigos, não disputarei que ele tenha morrido em Roma, mas que ele foi bispo lá e, especialmente por um tempo considerável, é algo que não posso ser persuadido a acreditar. Também não estou ansioso a respeito desse ponto, porque Paulo testemunha que o apostolado de Pedro pertencia particularmente aos judeus e que o seu próprio era dirigido a nós, para adicionar nossa confirmação, portanto, ao pacto que eles estabeleceram entre si, ou melhor, para admitir a validade do ordenamento do Espírito Santo. É mais apropriado olharmos para o apostolado de Paulo do que para o de Pedro, pois suas diferentes províncias foram atribuídas a eles pelo Espírito Santo, que enviou Pedro aos judeus e Paulo a nós. Portanto, os romanistas podem buscar seu primado em outro lugar, mas não na palavra de Deus, que não oferece a menor base para isso. Agora vamos prosseguir para mostrar que nossos adversários não têm mais razão para se vangloriar da autoridade da antiga igreja do que do testemunho da palavra de Deus. Pois quando eles apresentam este princípio de que a unidade da igreja não pode ser preservada, a menos que tenha uma cabeça suprema na terra a quem todos os membros devem estar sujeitos, e que, portanto, o Senhor deu o primado a Pedro, posteriormente, por direito de sucessão à sede Roma, para que ela permanecesse lá até o fim dos tempos. Eles também afirmam que isso tem sido o uso desde o princípio. Agora, como eles pervertem grosseiramente vários testemunhos, eu gostaria de fazer esta observação preliminar. Não nego que os escritores antigos dão uniformemente grande honra à Igreja Romana e falam dela em termos respeitosos. Considero isso como decorrente principalmente de 3 causas. Em primeiro lugar,
A opinião, que não sei como foi recebida, de que ela havia sido fundada e estabelecida pelo ministério de Pedro, operou muito poderosamente para ganhar crédito e autoridade, e, portanto, entre as igrejas ocidentais, foi chamada de Sé Apostólica. Em segundo lugar, porque era a capital do império, e por essa razão é provável que contivesse homens superiores em aprendizado, prudência, habilidade e experiência em relação aos de qualquer outro lugar. Devido a isso, foi dada a devida consideração a essa circunstância, para que a glória da cidade e outros dons muito mais excelentes de Deus não parecessem ser subestimados. Em terceiro lugar, enquanto as igrejas gregas e orientais, e até mesmo aquelas da África, eram agitadas por numerosas dissensões de opinião entre si, a igreja de Roma era mais pacífica e menos perturbada.